Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o quanto que nós podemos ser transformados pela verdade. E qual que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A gente já vai para o nosso dia 24 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos e eu creio de verdade que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Deus, ele quer nos transformar através da sua palavra. Não é através de emoções, de sentimentos, de uma fórmula mágica, mas sim através da sua palavra que ele deixou para nós. O nosso crescimento espiritual, ele se dá pelo processo da gente se tornar cada vez mais parecido com Jesus, da gente trocar mentiras por verdades. Lá em João 17:17, Jesus orou o seguinte: santificai-vos pela verdade. Não santificai-vos pelas suas emoções, pelas suas opiniões, pelos seus achismos, mas sim pela verdade. É a palavra de Deus que vai gerar transformação na nossa vida. E o Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para com que a gente se pareça cada vez mais com Jesus, para que a gente se torne cada vez mais semelhantes ao Filho de Deus. E é para isso que a gente deve nos encher da palavra de Deus, para a gente cada vez ser realmente parecido com Jesus. A Bíblia, ao contrário do que muitos acham que ela é somente um manual doutrinário, cheio de regras do que fazer ou do que não fazer. Ela é sim, né? Ela é um manual de doutrina, ela tem as regras de como que a gente deve viver a nossa vida aqui pra gente viver uma vida bonita, mas a palavra de Deus ela é muito mais do que isso. Ela gera vida em nós, ela gera fé, ela promove as mudanças, ela afugenta o diabo, ela cura feridas de dentro do nosso coração, edifica o nosso caráter, ela nos transmite alegria também e nos dá esperança. E ela traz clareza para nossa mente do que realmente é que a gente acredita, no que está baseada a nossa fé. Então, a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual para nós cristãos, do qual tanto eu como você, a gente precisa desejar ardentemente assim se alimentar da palavra de Deus para com que a gente cumpra o nosso propósito aqui na terra, para com que a gente cumpra aquilo que Deus nos designou a fazer. E isso deve ser uma prioridade na nossa vida, para com que a gente possa ser discípulos saudáveis, digamos assim, espiritualmente, não crer em Deus somente por uma emoção ou como achismos, como eu falei antes, mas sim com uma base bíblica, no que está se baseando realmente a nossa fé. E o autor ele traz no livro sobre permanecermos na palavra. Ele fala bastante isso nesse capítulo, sobre quanto que a gente deve permanecer na palavra para com que a gente realmente consiga ser um discípulo de Jesus e consiga ter a nossa vida transformada. E dentro desse permanecer, ele inclui 3 atitudes. A primeira delas é que a gente deve aceitar a autoridade da Bíblia. A Bíblia ela deve ser um critério definitivo tanto na minha vida como na sua vida. É a bússola no qual a gente confia para com que a gente tenha uma direção. O conselho é quem a gente realmente vai dar ouvidos, né, para quando a gente tiver que tomar alguma decisão e tomar uma decisão sabiamente. Que a Bíblia precisa ser o nosso parâmetro para que a gente vai utilizar para poder avaliar todas as coisas. A Bíblia deve ser a primeira e a última palavra na nossa vida. Muitos dos nossos problemas eles acabam ocorrendo por quê? Porque a gente se baseia em escolhas com critérios duvidosos, como por exemplo a cultura. Ah, mas todo mundo faz isso. O que tem de mais? Ou então a gente toma uma decisão baseada numa tradição, mas a gente sempre fez assim, por que eu vou mudar agora? Ou então baseado numa razão que a gente acha que parece ser lógica, mas na verdade não é, ou também tomado pela emoção, ah, eu vou escutar a voz do meu coração. E todos esses critérios aqui que eu acabei de mencionar, eles foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. Então a gente não pode se basear neles. O que nós precisamos de verdade é ter o critério perfeito. E o critério perfeito é a palavra de Deus, que vai sim nos apontar para a direção correta e jamais vai nos levar para a direção errada. E somente a palavra de Deus supre essa necessidade e principalmente também nos dá segurança da gente estar indo no caminho certo. Quando a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, a gente precisa de uma certa segurança. Ninguém gosta de tomar uma decisão com alguma dúvida, será que não é? Ninguém gosta disso. Todo mundo que toma uma decisão é muito bom com que a gente tenha uma certa confiança no que a gente está decidindo. E somente a Bíblia pode nos dar isso. Tanto essa segurança como a certeza da gente estar indo pelo caminho certo. A decisão mais importante que tanto eu como você que a gente pode tomar hoje na nossa vida é de estabelecer realmente o que vai exercer a autoridade máxima sobre a nossa vida. Né, tomar decisões, será que a gente vai tomar baseado nas emoções, na tradição, na cultura, e não tem problema nenhum
se você decidir por isso, ok? Quer dizer, na verdade tem, né? Você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Então, isso muitas vezes traz uma consequência eterna, uma consequência que a gente muitas vezes pode ser que a gente não consiga reverter depois. Mas se você decidir que é a palavra de Deus que vai dar o norte para você, que é a verdade de Deus, a verdade sobre você, a verdade sobre o seu propósito, a verdade sobre o seu destino, se for a Bíblia que vai te dar essa decisão, que vai te ajudar nessas decisões e que vai ser a palavra final, né? A gente precisa estar sempre pronto para se fazer a seguinte pergunta diante das decisões: o que que a Bíblia diz a respeito? Quando a gente está diante de uma situação na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, às vezes algumas coisas com a gente mesmo, o que que a Bíblia diz a respeito dessa situação, para que a gente possa tomar uma decisão sábia e correta e que agrade ao coração de Deus também. A segunda atitude que o autor traz no livro é que a gente deve assimilar a verdade, a gente deve assimilar a Bíblia. Não basta somente a gente acreditar na Bíblia, a gente deve impregnar ela dentro da nossa mente e que os seus ensinamentos, né, de uma certa forma, o Espírito Santo possa transformar a nossa vida com a palavra da verdade, que é Jesus. A verdade, a gente pode olhar assim para a Bíblia somente como um manual de instrução. E muitas pessoas, gente, e acreditem, muitos cristãos, eles olham para a Bíblia simplesmente como um manual assim de bons ensinamentos, mas não como sendo a verdade completa, a verdade verdadeira, como algumas pessoas falam, né? Mas muitas pessoas olham para a Bíblia assim, é um manual de boas maneiras, é algo bom para a vida, mas não encaram aquilo como realmente uma coisa que faz parte de nós, que Deus deixou para nós. A palavra que tem lá na parábola do semeador, ela ilustra assim muito bem qual é a nossa receptividade com a palavra de Deus. E que vai determinar se Deus irá ou não criar raízes na nossa vida e se a gente vai gerar frutos. E Jesus identifica três atitudes dentro dessa parábola que prejudicam assim a gente absorver a palavra de Deus. Opa, quase caiu aqui. Da gente absorver a palavra de Deus e realmente com que aquilo gere frutos na nossa vida e crie raízes. São atitudes como rejeição, uma mente fechada e uma mente superficial e uma mente distraída. Então, toda vez que nós percebemos que nós não estamos entendendo nada do que a gente está lendo na Bíblia, nem com o sermão no culto também, que a gente tá escutando, a gente participa de um estudo bíblico, a gente escutou, mas aquilo não gerou nada na gente, a gente deve examinar de verdade a atitude do nosso coração. Normalmente é o orgulho que nos impede da gente absorver tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu não tô falando assim, ó, gente, escutei uma palavra, aquilo gerou digamos assim, uma reviravolta na minha vida. Não, muitas vezes a gente vai no culto, a gente escuta a palavra, e aí passa um pouquinho, a gente às vezes não lembra, mas não é nisso aí, até porque a gente não lembra o que a gente almoçou semana passada, e aquilo de certa forma nos alimentou. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é quando aquela palavra já não gera mais nenhum tipo de transformação na gente. A gente precisa entrar no culto, entrar na presença de Deus através da leitura bíblica, dos estudos bíblicos, né? E saber que aquela palavra vai gerar algo na nossa vida, que ela vai gerar vida, que ela vai gerar transformação. E se isso não está acontecendo, o autor ele sugere aqui da gente examinar o nosso coração. Normalmente é o orgulho, soberba, a nossa incapacidade assim de se curvar diante a Deus para aquilo que ele está falando naquele momento, enfim. E a terceira atitude que o autor traz também no livro, para a gente permanecer na palavra de Deus, é que a gente deve sim pôr em prática os princípios das Escrituras. Nós podemos receber a palavra, a gente pode ler a palavra, pesquisar, memorizar, refletir sobre tudo que Deus está falando, mas isso tudo vai ser inútil se a gente falhar em pôr em prática. Então, nós devemos nos tornar praticantes da palavra. E esse é um dos passos mais difíceis para nós cristãos. Por quê? Porque Satanás ele está lutando contra isso com toda intensidade. O diabo ele não se importa que a gente frequente cultos, que a gente leia a Bíblia ou que a gente participe de estudos bíblicos. Ele realmente não se importa com isso. Não importa quantas vezes a gente vai na igreja, mas sim ele se importa se a gente de fato vai colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, essa é uma das razões pelo qual é tão difícil a gente colocar a palavra de Deus em prática, porque também é um processo que é doloroso. Além do diabo estar batalhando para com que a gente não coloque em prática, a gente colocar em prática é um processo que muitas vezes vai doer lá dentro, porque a verdade, ela vai nos libertar de muitas coisas. Ela vai nos libertar do nosso passado, de muitas dores, mágoas, feridas que muitas vezes outras pessoas causaram na gente.
E no começo pode ser sim que a gente se sinta, inclusive, miseráveis, tanto pelas coisas que fizeram com a gente, como coisas que nós mesmos fizemos, coisas que nós somos responsáveis. Então, isso dói. Isso não é uma coisa fácil, nem todo mundo gosta de sentir dor. Então, a palavra de Deus, ela vai expor assim toda a nossa motivação do nosso coração, ela vai apontar para as nossas falhas, ela vai mostrar o nosso pecado, mas a palavra de Deus, ela também espera com que a gente seja transformado. Essa dor que inicialmente vem pra gente quando a gente, né, deixa a palavra de Deus realmente penetrar no nosso ser e a gente começa a colocar em prática, ela vai gerar dor, sim, vai gerar um desconforto, mas também depois a gente vai experimentar um lugar, né, de plenitude, de paz com Deus que a gente jamais experimentaria se a gente não se tivesse se dispuser, opa, se a gente não se dispusesse, acho que é essa a palavra, a passar pelo processo, né, de ser transformado por Deus. Então faz parte da natureza humana da gente resistir a mudanças, por isso que a prática da palavra é algo extremamente difícil. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: o que Deus já me disse em Sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Gente, isso aqui é muito interessante, essa pergunta, porque ontem, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, tá? Mas hoje é dia 29 de março e ontem, então, foi dia 28, na segunda-feira. E nas segundas-feiras à tarde, eu normalmente tiro um tempo para orar, né? Um tempo maior, assim, onde posso ficar ali, sei lá, 3, 4 horas, enfim. Posso ficar um tempo com Deus. E eu lembro que eu perguntei para Deus assim algumas direções para minha vida e gente, era tudo coisa que Deus já tinha me falado aqui, ó, há tempo, e eu que estava sendo desobediente, não estava colocando em prática o que ele já tinha dito ao meu coração que eu deveria tomar de atitude, enfim. Então foi bem interessante, porque muitas vezes a gente, nesse nosso processo de transformação, a gente espera assim, é algo fora da curva, que Deus vai fazer uma revelação, assim, bombástica, e na verdade não, gente. Na verdade, muitas vezes são coisas que ele já falou com a gente aqui, ó, e a gente não tá obedecendo, a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas é o Espírito Santo nos impulsionando a agir, né? Porque tem a parte de Deus, mas tem a nossa parte também. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, peço que você curta, que você compartilhe ele com seus amigos. Certinho? Um abraço, que Deus abençoe.